A nossa lista voltou! No vídeo de hoje, a gente vai responder várias perguntas, vamos continuar a lista. Já tem muita coisa explicada nos vídeos. A gente já tem uma playlist aqui no canal sobre jejum. Se você ainda não viu, tá aqui, ó. Jejum é a playlist do nosso canal. Mas como a gente ainda tem muita dúvida de vocês pra tirar, vamos responder. E se você ainda tem alguma dúvida que não tá explicada nos vídeos, e se ao final desse vídeo você ainda não tiver entendido isso, me deixa aqui já nos comentários desse vídeo aqui. Já deixa seu gostei, tá? Antes de começar o vídeo também. E já se inscreve no canal se você não está inscrito, porque a gente vai seguir com a nossa lista aqui. E pra começar, eu já vou começar com essa pergunta que foi feita por algumas mulheres casadas, que se durante o jejum elas têm que se abster de ter relações conjugais, né? Casadas, gente, pessoas casadas com seus respectivos cônjuges, maridos, homens de Deus que são seus. E eu vou responder isso com o que está escrito em 1 Coríntios 7:5, porque assim diz o Senhor e não eu, a Bíblia. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Em outras versões, fala para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. No caso, uma pessoa que é casada tem que ter discernimento de que, como a Bíblia fala, os dois se unem, são uma só carne. O seu corpo não pertence só a você, também pertence ao seu cônjuge. Então, caso, por exemplo, uma mulher me perguntou se ela começa um propósito de jejum e oração, ela só vai se abster de ter relação dentro do casamento dela se ambos estiverem em mútuo consentimento e por certo período de tempo. Então, seja muito sábia e não, você não pode se abster caso não haja mútuo consentimento. Agora, caso ambos estejam de acordo, é por objetivo de vocês, por acordo de vocês. E também me perguntaram se é pecado ter relação com o marido durante o jejum. Gente, a Bíblia diz claramente que bem-aventurado o leito sem mácula, que é abençoado, é bendito um relacionamento entre homem e mulher dentro do casamento. Vocês estão casados, então o jejum não vai ser inválido, porque você tem um relacionamento com seu marido. Aí agora outro caso, assim, pessoas solteiras ou pessoas que não são casadas, né? Você vai ter pecado, porque a Bíblia é muito clara sobre moralidade sexual. E o fato de você viver deliberadamente, tipo assim, não tô nem aí, vou pecar mesmo, e depois querer ficar fazendo jejum e ignorar o fato de que você tem que corrigir isso aqui primeiro, sabe? Eu acho assim que é meio contraproducente, também pode ser meio hipócrita. Só acima de quantas horas para ser jejum? Pode fazer só de manhã ou à tarde, ou algumas horas de jejum. Sim, isso está respondido no vídeo anterior. Você pode fazer restrição de um horário, ou de um alimento, ou de uma refeição. Fica a seu critério escolher. Por que sofremos ataques de pessoas durante o jejum? E eu já vou emendar com outra pergunta que tem aqui também, que é por que quando a gente jejua parece que as coisas ficam mais difíceis e o meu pior sai de mim? A gente está numa guerra espiritual. E a nossa guerra não é contra pessoas, é contra potestades, principados, forças dominadores do mundo tenebroso, né? Demônios, assim, espíritos malignos. E a gente tem que entender e ter esse discernimento que sim, algumas pessoas, infelizmente muitas, elas se deixam influenciar por espíritos malignos, elas são influenciadas. Então, esse ataque de pessoas, na verdade, tenta ver que não são as pessoas. Quando você começa a jejuar, você sim tá movendo o mundo espiritual ao seu favor, você tá numa guerra e você tá arregaçando, atacando o mal. E só que ele vai querer te atacar de volta. Só que assim, você já venceu com Cristo. E Jesus vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te fortalecer. Então, se alguma pessoa te atacar no seu jejum, se alguém, se aparecer alguma circunstância pra você se irar, pra você se revoltar, se aparecer momentos assim de tentações, tenha sempre consciência de que o Espírito Santo ele nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Então, esteja sempre pedindo pro Espírito Santo pra ele dar o fruto dele em você, pra ele manifestar o fruto dele em você, que é paz, paciência, amor. Então, assim, se vier uma situação pra te irar, que a sua primeira reação seja perceber aquilo, perceber aquele ataque espiritual. Não seja simplesmente irar e gritar e xingar. E outra coisa também que está implicado no jejum. Quando a gente está jejuando, a gente está subjugando a nossa carne. Tem uma guerra entre o nosso espírito e a nossa carne. A nossa carne, nossa natureza humana caída, nossa natureza carnal, pecaminosa, ela só vai ser completamente transformada
quando a gente for glorificado, tiver um corpo glorificado. Quando a gente estiver aqui na Terra, por mais que nosso espírito nasceu de novo, a nossa natureza humana ainda é humana. Então a gente ainda tem tendências a querer pecar. É por isso que tem essa guerra dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Só que no jejum, o nosso espírito tá começando a controlar a nossa carne, espero que eu já esteja controlando, mas o nosso espírito, ele tá controlando a nossa carne. Nossa carne tá sendo enfraquecida, tá sendo subjugada. É claro que ela vai gritar de volta. Na hora que a gente começa a jejuar assim, a nossa carne, ela não vai querer. Ela vai querer resistir. É por isso que a gente tem que ser determinado e decidido no nosso jejum. É diferente você... eu vou comer porque eu tô com fome e não aguento passar fome, de você tá passando mal. Quando você tá fazendo um jejum, se você sente realmente que você tá passando mal, você tá muito mal assim, entrega, tudo bem. Agora quando você tá fazendo um jejum e, tô com fome, nossa, não quero essa comida, vou comer. É simplesmente sua carne querendo comer e você vai comer. E isso se aplica a outras coisas também. Quando tá fazendo um jejum, geralmente, assim, você pode ficar estressada e com raiva. Quem tá mostrando o que já tava em você e você não tava vendo. Assim, não é que intensifica a nossa carne. É que o jejum simplesmente revela aquilo que já tá grande em nós, só que a gente não tava vendo. É meio que assim, tá aflorando o que já tava, tá mostrando. Mas isso é ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. Eu realmente super acho maravilhoso o fato da gente ver a realidade. Porque é pior a gente viver enganado, achando que é uma coisa e na verdade é outra. E é melhor a gente ter logo esse choque inicial e perceber uma coisa, assim, perceber a realidade, pra gente poder admitir, assumir e trabalhar a partir disso. E pedir, Senhor, realmente me ajuda, Espírito Santo me ajuda, e orar e se consagrar mais a Deus. Porque, sim, tem a esperança. A partir do momento que a gente se propõe a buscar o Senhor, a gente se propõe a voltar o nosso coração a Ele, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Então, mais a gente quer transformação, mas a gente se abre para ser transformado também, assim, sabe? Então, que bom que você tá percebendo isso. Que bom que o Senhor tá trabalhando isso em você, porque se você começou a jejuar, você já tá se permitindo ser trabalhado. Então, tem esperança que aquele que começou a boa obra vai terminar. E, assim, de experiência própria. A cada jejum, seu espírito vai ficando mais forte e você vai sendo transformada. E eu amo o discernimento que a gente tem, a capacidade de começar a perceber as coisas. Por exemplo, nossa, de repente caiu uma vasilha enorme e quebrou no chão. Antes, se você reagia, xingava e reclamava, você começa a ficar calada. Ou depois você começa a dar glória a Deus. Você começa a se tornar uma pessoa mais pacífica, compreensiva. O jejum tem muito efeito maravilhoso na gente, assim. Fica muito mais visível o fruto do Espírito na gente, porque a gente tá deixando Ele assumir o controle e a gente fica muito mais paciente também. Então, tenha paciência com essa fase, assim, do jejum, porque no começo pode ter isso pra querer te desanimar, pode ter ataque sim, mas maior o que está em nós, o que está no mundo, permanece e persevera, porque vale muito mais a pena o benefício do que essa oposição, assim, que você está enfrentando agora. Eu vivo quebrando, não consigo jejuar. Esqueci e coloquei algo na boca, quebrei o jejum? Tem muita pergunta sobre quebrar o jejum, e é muito aquilo da gente perseverar. O segredo é você perseverar. Você começou a jejuar, você quebrou? Recomeça. Recomeça o jejum, pede perdão, recomeça. Se você recomeçar o jejum, você vai ficar muito mais consciente do seu jejum. Faz de tudo para você ficar consciente daquele jejum, para você se lembrar que você está em jejum. Coloca um aviso no celular, coloca um bilhete, anda com papel, coloca um adesivo, alguma coisa para você se lembrar. Mas sim, nós somos humanos, pode acontecer de você esquecer. Se você lembrar na hora, cospe na hora, pede perdão, cospe o negócio, volta pro seu jejum, ou então você recomeça. Não deixa o fato de você ter quebrado seu jejum te desanimar de jejuar, de continuar jejuando. Porque, na verdade, o jejum é pra vida toda. É um hábito que a gente precisa ter, uma disciplina espiritual. Assim como orar. O jejum é um hábito de um cristão forte, nos deixa forte. Porque a gente se abre para o tratamento de Deus, assim, no nosso coração. A gente recebe mais discernimento, a gente recebe mais entendimento. A gente muda o mundo espiritual. Enfim, tem vários benefícios aqui explicados nos outros vídeos, mas é um hábito que a gente tem que ter pra vida inteira. Então, pra começar, não fala que você não consegue. Porque todas as vezes que a gente fala assim, eu não consigo, você já determinou que você vai falhar.
Você já se determinou pra falha. Todas as vezes que você vai começar alguma coisa e fala assim, eu não consigo isso. Antes mesmo de começar, você já determinou que você vai fracassar. Então, não fala isso. Começa a confiar na capacidade do Espírito Santo e não na sua. Então, dependa dele. Aprende a depender dele. Eu mesma, quando eu acho que eu não consigo fazer alguma coisa, eu fico repetindo várias vezes. 1000 vezes se for preciso. Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Gente, eu fico invocando o nome de Jesus o dia inteiro. E fico repetindo, Jesus me ajuda. Teve uma fase na minha vida que eu precisava superar uma coisa, eu fiquei o tempo inteiro, socorro, Jesus me ajuda. Eu repeti isso, assim, o dia inteiro. Toda vez que vinha na minha cabeça o que eu queria esquecer, socorro, Jesus me ajuda, socorro, Jesus me ajuda, socorro, Jesus me ajuda. E ele me socorreu. A gente invoca o nome de Deus. A gente chama quando a gente fala. Então, se você acha que você não consegue jejuar, comece a pedir ajuda pra ele. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo me ajuda, eu quero jejuar. Se você realmente quer jejuar, você vai conseguir. Você vai dar um jeito. Aí agora, se você quer ter mais desculpas do que jejuar, você sempre vai começar já falando, eu não consigo, é por isso que eu não faço. Então, se você realmente quer, pede ajuda pro Senhor, sabe? Porque Ele tá disposto a nos ajudar o tempo inteiro. E o Espírito Santo, Ele tá 24 horas por dia querendo nos auxiliar nas nossas fraquezas. Então, se você reconhece que é uma fraqueza sua, com amor eu te falo isso. Pede ajuda pro Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero jejuar de coração. Olha o meu coração, Pai. O Senhor sabe que eu quero tanto. Ele vai derramar uma graça no seu coração pra você conseguir fazer o jejum que você se propôs. Mas não fala que você não consegue. O que comer, quando comer em um jejum, quando começar, pode jejuar depois da merenda que se come. Sim, você pode jejuar depois de uma merenda, depois de um café da manhã. O que você comer, você vai escolher de acordo com o seu jejum. Quando começar, você também vai determinar de acordo com o seu jejum. Depende do tipo de jejum que você está fazendo. A gente, inclusive, deu alguns exemplos no vídeo que a gente está explicando sobre os tipos de jejum. Aqui no canal já tem esse vídeo. Então, é algo que você escolhe. E você também pode escolher com o Espírito Santo e seguir o direcionamento dele. Mas o mais importante é o seu coração estar voltado para Deus, para buscar Deus. E você permanecer firme no jejum que você escolheu para você. O que falar quando começa um jejum e quando termino? Será que errei em falar algo? Gente, você pode começar o seu jejum com uma oração. E orar é falar com Deus, é um relacionamento. Você pode simplesmente escrever os alvos do seu jejum. Eu gosto muito, muito de pegar versículos bíblicos que respaldam os pedidos do meu jejum. Por exemplo, eu tô orando por capacitação. E tem um versículo que fala que a nossa capacidade vem do Senhor. Eu gosto de estar colocando e memorizando esses textos. E ao longo do jejum, eu gosto de estar trazendo esses textos à memória e falando isso. E uma das formas, assim, de oração melhores que tem é quando a gente ora a própria palavra de Deus. A gente ora a Bíblia. Então, você vai conversar com Deus. Senhor, nesse momento estou iniciando o meu jejum, por isso, por isso, por isso. Não é uma regra, não é uma reza, não é uma frase que você tem que repetir, que é exatamente assim. Mas ore, deixa o Espírito Santo te guiar nessa oração. Apresenta os seus pedidos a Deus. Da mesma forma que você apresenta algo para alguém, olha, estou te apresentando isso. Apresenta, declara e deixa o Espírito Santo te guiar nessa oração. Se você for declarar nesse momento, eu declaro nesse momento a libertação de fulano, estou jejuando para isso, sabe? E fala. Tem pessoas também que perguntaram se tem que deixar os motivos do jejum só na mente, que não pode falar para o inimigo não saber. Deus, ele criou o mundo falando, com a boca. A partir do momento que a gente fala, a gente está trazendo a realidade, a gente está criando com as nossas palavras também, assim como o Senhor. Então, sim, declare aquilo que você quer ver acontecer, declare os motivos do seu jejum e, principalmente, declare a palavra de Deus. As orações, assim, que eu mais faço, de verdade, são citando a Bíblia, sabe? Eu começo a orar, eu começo a citar a Bíblia. Senhor, o Senhor falou na sua palavra isso, isso, isso e isso. Então, eu agradeço por isso, assim. E isso também vai aumentar a sua fé, porque quando você tem um respaldo bíblico, tá escrito. É uma promessa, uma garantia do Senhor para você. Então, vai aumentar a sua fé em relação àquilo. Então, você escreve seus motivos, você escreve os versículos, você ora, você traz a memória, você medita. E você, ao longo do dia, louva, se cerca da palavra de Deus. Ouve pregação, se você puder. Se você estiver num trabalho, eu gostava muito, eu fazia isso. Eu colava o versículo assim na frente do meu computador. E eu passava o dia inteiro olhando para um monte de versículo. Embora eu estivesse trabalhando, gente, é claro que você vai poder olhar para baixo. Então, eu olhava para baixo e eu lia aqueles versículos. E eu memorizei. E aqueles versículos me alimentavam.
nos momentos mais difíceis, assim, a palavra de Deus ela é um alimento. Então, eles me alimentavam a minha fé e me sustentavam. Então, se cerca da palavra de Deus. Ora, e quando você for entregar, você pode sim, eu gosto de ajoelhar, você pode orar em pé, orar deitado, como você quiser, mas você ora e fala, Senhor, nesse momento eu entrego a Ti o meu jejum, obrigada por isso, por isso, por isso. Eu gosto de ser sucinta, eu sou uma pessoa direta, sou direta ao ponto, gente, se é um ponto eu vou no ponto. Eu sou direta, eu falo assim, eu entrego a Ti o meu jejum nesse momento, só que eu também amo deixar o Espírito Santo ser livre, eu amo deixar o Espírito Santo fluir e deixar ele falar o que ele quer, do jeito que ele quer. Usar minha boca. Às vezes eu nem tô no momento de jejum, mas o Espírito Santo já fala assim, eu quero que você ore por isso, ora sim, deixa eu orar. E ele começa a trazer as palavras à minha mente, eu começo a falar aquilo que ele vai trazer na minha mente. Vem uma palavra, vem um pensamento no meu coração, e eu começo a falar exatamente isso. Eu falo exatamente o que ele vem me falando. Então, você faz a sua oração do seu jeito, mas também se você perceber o Espírito Santo te direcionando na sua oração, deixa ele orar. Sabe, vai vir em cima a vontade de orar, de falar aquele negócio assim, vai vir um pensamento, vai vir uma palavra, não trava, deixa o Espírito Santo falar. Às vezes ele quer que você ore pela sua vizinha, vai vir assim, sua vizinha na sua cabeça. Não trava, não fica, ai meu Deus, por que eu tô lembrando da minha vizinha na hora que eu tô orando? Deus tá trazendo a sua vizinha na sua mente pra você orar por ela. Deus traz as pessoas na nossa mente pra gente interceder pelas pessoas. Começa a falar, Senhor, eu tô orando agora pela vida de fulana, abençoa a vida da... Entende? Assim, seja você um vaso de bênção, assim, um intercessor. Que você seja boca de Deus na terra. O que eu leio na Bíblia quando eu jejuo? Um versículo aleatório, um livro específico? Então, eu sigo o meu planner de leitura da Bíblia do ano, mas eu também sigo o que o Espírito Santo me fala pra ler. Por exemplo, eu tô lendo Isaías. De repente, eu sento aqui pra ler a Bíblia quando eu acordo e ele me fala, vai ler Tiago. Eu vou obedecer, eu vou ler Tiago porque eu sei que ele tem algo pra me ensinar naquele livro, o que eu tô passando no momento, algo que eu preciso aprender. Então, assim, o que você vai ler durante o seu jejum? Você pode continuar a sua leitura bíblica. E se você ainda não tá lendo a Bíblia esse ano, começa a ler a Bíblia, começa pelo Novo Testamento e segue a sua leitura. Você também pode ler os textos que estão respaldando os motivos do seu jejum, como a gente respondeu agora na pergunta anterior. Você pode ficar lendo e meditando nesses textos para aumentar a sua fé. Assim, não tem uma regra de que, eu estou no jejum, eu tenho que ler esse livro. Eu, no meu jejum, eu sigo a minha leitura normal, mas também o Espírito Santo, ele sempre me direciona a ler alguns livros específicos, assim. Aí eu vejo que era exatamente aquilo que eu estava precisando naquela situação. Então, permaneça na sua leitura bíblica, mas também tenha o coração aberto para ser guiada pelo Espírito Santo até no que você vai ler. Então, mesmo que você ache assim, eu não tô lendo o livro certo, não é verdade. Lê, que o que você for ler, você tá plantando dentro de você para aquilo agir dentro de você em algum momento, em alguma área da sua vida. Então, esteja sempre lendo. Não acredite nessa mentira de que eu estou lendo o livro errado nesse jejum. Não. Continua lendo o livro que você tá lendo. Continua a sua leitura. Vai te ajudar muito. Fazer jejum é muito difícil. Me dá muita frustração por não conseguir. Começa pequeno. Sério, de verdade, você não tem que começar um jejum grande. O que importa é a motivação do seu coração. E eu vou repetir isso sempre, a intenção do seu coração. Seja você a pessoa que dá 2 moedinhas, que dá tudo que você tem. Se tudo que você consegue dar pra Deus agora, nesse momento, é um almoço, é um café da manhã, é um chocolate, é um doce, faz, tá? E não aceita essa frustração te controlando. Porque, às vezes, o inimigo, ele vai querer usar culpa, frustração, condenação pra impedir a gente de agir. O diabo, ele é muito ardiloso. Então, ele vai querer usar o fato de você não consegue jejuar, seu jejum não é aceito. Tipo assim, ele vai tentar fazer toda mentira pra impedir você de jejuar. Não cai, tá? Não cai nisso de você não consegue, de que, é frustração. Essa frustração é um sentimento maligno. Então, não deixa isso te impedir. Mas seja uma pessoa com um coração humilde, com um coração simples, que mesmo, Senhor, eu sei que é pequenininho, mas é o meu que eu posso fazer e é pro Senhor, é de coração. E lembra, Deus é gigante. Deus é santo, ele é enorme. Nenhum jejum gigante, assim, vai ser grande perante ele. Mas ele aceita de acordo com o nosso coração. Então, tenha um coração que ama o Senhor, a ponto de falar assim, Deus, aqui, tudo que eu tenho é esse almoço, então eu vou entregar pro Senhor porque eu te amo. E é isso.
Tem muita pergunta repetida, então a gente basicamente, assim, respondeu a maior parte mesmo das perguntas da lista. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Alguma dúvida, alguma sugestão que você tem em relação ao jejum. E se for preciso a gente ainda fazer mais um vídeo com perguntas e respostas, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. Que tenha ficado claro pra você. E eu oro agora em nome de Jesus, que você possa se sentir cada vez mais motivado e com o coração cada vez mais voltado, disposto a buscar o Senhor. Que o seu entendimento da Bíblia também aumente, seja aberto agora nesse momento. E que sua fé aumente. E que você possa desfrutar cada vez mais do conhecimento, da profundidade, da grandeza de Deus. Te abençoe em nome de Jesus. Seu coração queime de amor pelo Senhor. E que nada seja desculpa na sua vida, nada seja empecilho para você continuar buscando Deus, para você conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Em nome de Jesus! E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu gostei, me deixa aqui nos comentários se você ainda tem alguma dúvida sobre o jejum, o que você achou desse vídeo, o que você achou da minha camisa super fluorescente. Ai, gente, tô amando essas coisas fluorescentes, mas enfim, paciência. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!